Capítulo 9. Técnica de inscrição. A verdade era, no momento em que Lin Min tinha pensado em desistir de perseguir qualquer caminho de ser um mestre de inscrição, era porque ele estava simplesmente desejando praticar artes marciais, e os passos para ser um mestre de inscrição eram incompreensivelmente difíceis. Tinha que trabalhar duro e ser capaz de compreender livros grossos e abrangentes em curtos períodos de tempo. Também era muito grave em termos de consumo espiritual. Lin Min não tinha a energia necessária para perseguir o caminho marcial e de inscrição ao mesmo tempo. Mas agora as coisas mudaram, e isso era porque ele precisava de dinheiro. Para a transformação do corpo, não havia tal coisa como a boa medicina, só havia melhor. O que ele estava usando agora eram apenas medicamentos baratos. Havia medicina no mundo que era capaz de aumentar diretamente o nível de cultivo, e até mesmo para ajudar a quebrar através do gargalo. Para este tipo de medicamento, o preço era astronômico. Não só isso, mas armas, armaduras, habilidades marciais, tudo isso precisava de dinheiro. Para Lin Min, os 1000 liangs de ouro que ele tinha ganho era apenas uma miséria. Era insuficiente para ajudá-lo a quebrar para a fase de condensação do pulso. Se ele quisesse ganhar dinheiro, ele precisaria se tornar um mestre de inscrições. Lin Min imediatamente decidiu alugar um quarto, e começou a fundir as memórias que sobraram do fragmento de alma. Essas memórias constituíam a maior parte desse pequeno fragmento de alma, e também eram muito obscuras e difíceis de entender. Para Lin Min, essa fusão levou várias horas. Lin Xiaodong foi deixado sozinho para passear pela feira. Era difícil imaginar que seu amigo tivesse vindo todo o caminho para cultivar inesperadamente. Essa dedicação era algo pelo menos para ser admirado e apoiado. Ele realmente era um guerreiro maluco. À tarde, Lin Min finalmente abriu os olhos. Embora tivesse uma dor de cabeça intensa, um sorriso diabólico dividiu seu rosto, e seus olhos eram brilhantes e largos com a cor selvagem da alegria. As técnicas de inscrição que se originaram do reino dos deuses foram além de requintadas e completamente profundas. Não era algo que os planos inferiores ousam esperar comparar. As técnicas de inscrição encontradas dentro do fragmento de alma foram inesperadamente surpreendentes. Elas poderiam aumentar o nível de equipamentos, eles também poderiam aumentar a força dos medicamentos. Pode-se também gravar o próprio corpo para aumentar a velocidade de cultivo. Esta era a soma de incontáveis milênios de conhecimento dentro das numerosas dimensões do reino dos deuses, e era apenas um minúsculo fragmento. Os planos inferiores poderiam possivelmente ter tido algumas técnicas semelhantes, mas a maioria foi sem dúvida perdida na passagem do tempo devido à destruição de seitas antigas ou outras razões. O continente da queda do céu gravou técnicas de inscrição que só podem aumentar o nível de equipamentos. Além disso, mesmo ele só pode fazê-lo por uma pequena quantidade. Comparar isto com as técnicas do reino dos deuses foi verdadeiramente comparando os céus e a terra. Lin Min se levantou. De repente, uma onda de náusea o varreu. A enorme quantidade de informação surgiu nos recessos de sua mente. Foi uma dor que veio com uma certa virtude. Ele tinha passado 3 horas se fundindo com a alma, e só havia conseguido absorver metade da informação até agora. Mas em sua mente ele já tinha um plano claro. Primeiro ele compraria o material e começaria a partir da própria fundação até a prática. Em particular, ele se concentraria em aumentar a eficácia de medicamentos e outros medicamentos compostos, bem como o método de gravura corporal. Lin Min estava em êxtase com as infinitas possibilidades. Tinha que saber que existiam certas pílulas, drogas e ervas neste mundo que eram proibitivamente raras e preciosas. Mesmo se você tivesse qualquer quantia de dinheiro, você ainda pode não ser capaz de comprar medicamentos como este. Se as inscrições de gravura para medicamento forem aplicadas, então a força de um medicamento impossivelmente raro poderia se tornar 2. Que tipo de conceito ridículo era esse? Quanto à inscrição da gravura corporal, não havia necessidade de dizer nada sobre o aumento da velocidade da prática. Era igual a melhorar um grau de talento. Isso era verdadeiramente uma técnica desafiadora do céu. No entanto, pensando nos materiais preciosos que ele teria que comprar, Lin Min deu um sorriso forçado pois ele recordou dos eventos recentes. Tinha conseguido obter mais de 800 liangs de ouro, devia gastá-lo sabiamente. Essência de grama vento do céu, sangue de bestas desoladas rank 3, moluscos de cauda comprida, camarão da carapaça de gelo. Lin Min comprou estes materiais freneticamente. Ele podia encontrar apenas alguns que combinavam com aqueles em sua mente. Talvez a maioria dos ingredientes que ele lembrava fossem do reino dos deuses. Se assim for, mesmo no continente da queda do céu, e muito menos no reino da fortuna céu, era possível que esses materiais não existiam. Quer tenha sido para bem ou para mal, Lin Min havia se lançado completamente nas inscrições. Ele comprou vários papéis símbolos e então retornou para praticar sua técnica de inscrição. Esse realmente era um campo que queimava dinheiro. Ele tinha que ter sucesso na gravura dessas inscrições e então vender uma parte delas. De outra forma, ele não teria mais fundos para continuar investindo. Como Lin Min estava calculando, Lin Xiaodong chegou de volta da feira de comércio. Seus olhos se arregalaram quando ele viu a enorme pilha de materiais na frente de Lin Min. Você é maluco, o que você fez? Lin Min não sabia o que dizer, então ele apenas respondeu sinceramente: estou estudando as técnicas de inscrição de gravura.
Estudos? Que estudos? Perguntou Lin Sheldon com um sussurro enquanto seus olhos se alargaram para o tamanho dos ovos. Ele não ousou quase acreditar em seus ouvidos. Estudando as técnicas de inscrição de gravura, Lin Min respondeu novamente. Você está estudando a técnica de inscrição de GRA gravura. Santa merda, irmão, meu próprio irmão, você se transformou em um idiota esta manhã? Com menos de 1000 liangs de ouro você quer estudar as técnicas de inscrição? E onde você conseguiria um professor? Eu comprei um livro raro e precioso. Lin Min apontou para a mesa. Lin Sheldon arregalou os olhos quando leu as letras grossas. Técnica de inscrição. Começando no caminho para a inscrição. Lin Min tinha comprado o livro principalmente para entender as técnicas de inscrição no continente da queda do céu e contrastá-las com as que ele adquiriu do fragmento de alma. Como Lin Sheldon olhou esta cópia do técnica de inscrição, começando no caminho para a inscrição, ele quase vomitou sangue. Estava sem palavras. Ele imediatamente começou a se lamentar de gabar sobre a grandeza dos mestres de inscrição na frente de Lin Min. O pesar fez seu coração torcer. Voltou-se para os materiais novamente e Lin Sheldon sentiu seu coração sangrar novamente. Embora ele não quisesse saber, ele ainda se virou para olhar para Lin Min e perguntou: Isso quanto você gastou com esses materiais? Lin Min respondeu impotente: cerca de 70 liangs de ouro. Lin Sheldon suspirou. 70 liangs de ouro ele poderia aceitar, mas o tom de sua voz indicou que Lin Min não tinha terminado. As palavras seguintes quase o fizeram cair em um ataque de desespero. Eu tenho 70 liangs restantes. Neste ponto, o mundo de Lin Sheldon tornou-se negro, e ele deslizou e desmaiou no chão. Este jovem e bonito mestre. Este é um papel símbolo de inscrição muito bom. É um produto do famoso mestre Bion. Se você usá-lo em um tesouro, a força e prestígio é obrigado a aumentar no mínimo em 20%. Na sala de transações da feira, um homem usando roupas formais sorriu ao apresentar os produtos a alguns jovens de grandes famílias aristocráticas. Após a elaboração da inscrição, era colocado o símbolo no papel e poderia ser usado. Bastava falar o comando para marcar o equipamento desejado. Era extremamente conveniente. Esta sala de transações não era um lugar onde alguém poderia passear casualmente, exigia uma admissão de 50 liangs de ouro. Para o artista marcial médio, este não era um número pequeno. Era suficiente para eles comprarem ervas medicinais por meio mês. Lin Min pagou a taxa e entrou. Neste momento, toda a sua fortuna era um grande total de 75 liangs do ouro. Ele entrou na sala de transações cuidadosamente e com a maior cautela. Se ele acidentalmente derrubasse alguma garrafa ou pote, mesmo se ele vender seu corpo para alguma nobre velha senhora, ele não seria capaz de pagar. Lin Min queria ver como os mestres de inscrições faziam dinheiro, mas esse era o andar onde os produtos de inscrição eram vendidos, logo ele só poderia gastar o dinheiro para vir aqui. Este é o trabalho do mestre Bayongs? Perguntou um jovem nobre enquanto avançava. Era obviamente atraído pelo renome deste mestre de obras. Tem alguma prova, funcionário? Certamente, jovem mestre, temos a prova de que mesmo o mestre do mestre Bayon aprova. Seja reassegurado, jovem mestre, que os bens neste salão de comércio têm a sua providência conhecida. Se não, então vamos compensar em 10 vezes o preço. Quanto ouro? 1.500 liangs de ouro. Se você tem o cartão VIP, também podemos oferecer um desconto de 10%. Eu acho que... O jovem nobre ponderou isso por um momento. Mesmo ele sendo obviamente rico, 1.500 liangs de ouro não era um número pequeno. Ouvir esse preço, mesmo Lin Min que foi preparado, ele ainda estava assustado. 1.500 liangs de ouro. Isto era simplesmente moedas de ouro chovendo dos céus. Mas, uma vez que ele estava aprendendo técnicas de inscrição por si mesmo, então seria difícil conseguir um lucro tão cedo. Pensando nessa chuva dourada, Lin Min ficou animado. Ele já estava cheio de impaciência para aprender técnicas de inscrição. Obrigado por nos acompanhar.